aqui presentes hoje para louvar a Deus por esses 68 anos, 63 anos, eu confundi porque Itapajipe são 58, eu misturei. Mas louvando a Deus por esses 63 anos da Igreja Presbiteriana Unida Valério Silva. É uma imensa alegria, uma gratidão imensa estar aqui com os irmãos e irmãs, estar aqui com pastores que foram meus pastores. O reverendo Dagoberto foi meu pastor em Itapajipe há bastante tempo, quando eu era adolescente. Lá estava ele com muita paciência, sabedoria, nos orientando, nos conduzindo aos encontros, animando a juventude. E mais recentemente, durante um bom período também, tivemos a graça de contar com o pastoreio do reverendo Persílio, e hoje os dois aqui juntos com a comunidade, cuidando dessa igreja. Então aproveito para expressar minha gratidão a Deus pelo pastoreio desses dois irmãos, que muito contribuíram para a minha vida e para a vida da IPU de Itapajipe, para o nosso presbitério. É uma alegria também estar aqui encontrando irmãos de longas datas, né? Irmãos da caminhada da juventude, né? Como Samuel, como Menezes, Dorothy. É bom ver vocês caminhando, Júnior, Floresvaldo, ver já com os nossos filhos, né? Que bonito isso, né? Que continuamos firmes na igreja e podemos nos encontrar os nossos filhos nessa comunhão em que Jesus continua a nos reunir, continua a nos guiar, nos desafiar. E encontrar irmãos e irmãs mais novos, como Luliane, mais experientes como nossa guerreira de tantas décadas, presbítera Gilânia, presbítera Solange, lá de Curitiba, a querida presidente moderadora da SUPRE, Dulce. É uma alegria encontrar cada irmão e irmã, alguns rostos aqui que eu estou conhecendo hoje, e é uma alegria profunda de encontrar cada irmão, cada irmã, e trago muitos abraços. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana Unida de Itapajipe, que, como adiantou o reverendo Persílio, fará aniversário no próximo domingo. Então aproveito já para convidar todos e todas para no próximo domingo, às 18 horas, lá na IPU de Itapajipe, na Cidade Baixa. Os irmãos já sabem o endereço. Quem não souber pode perguntar ao reverendo Persílio. Estaremos lá para celebrar os 58 anos da IPU de Itapajipe, e será uma alegria encontrar os irmãos e irmãs para também louvarmos a Deus no próximo domingo. Aproveito também porque no domingo seguinte já será o aniversário da IPU de Muritiba. Esse mês é mês de muita gratidão e louvor a Deus pela vida das nossas comunidades. Possamos também nos encontrar na IPU de Muritiba em 26 de março pela manhã. E trago muitos abraços. Trago o abraço da IPU de Itapajipe, trago o abraço do nosso presbitério, enquanto moderador das nossas igrejas e congregações, e trago o abraço também da IPU Nacional, do Conselho Coordenador, que também ora por essa igreja, se alegra com essa igreja, acompanhou o esforço de construção desse novo templo, orando por essa igreja, acompanha os projetos que a igreja tem desenvolvido, com muita alegria e com muita oração e abertura para continuarmos em parceria nessa caminhada de fé e de serviço. Irmãos e irmãs, no boletim do nosso presbitério eu escrevi um texto que eu gostaria muito que chegasse a todos e todas no nosso presbitério, e a meditação hoje vai ser uma continuação dessa reflexão que eu gostaria de ler, que eu gostaria muito que todo mundo da nossa igreja escutasse essa reflexão, que é uma conversa que eu gostaria de ter com os irmãos e irmãs das nossas igrejas e congregações. Ser sal da terra, nosso chamado e missão. Graça, paz e saúde, queridos irmãos, queridas irmãs do nosso presbitério do Salvador. Iniciamos um novo ciclo com a eleição do novo Conselho Coordenador do Presbitério do Salvador, PSBD. Temos profunda gratidão pelo Conselho anterior, que nos pastoreou com amor e dedicação no contexto desolador da pandemia, marcado por perplexidade, apreensão, perdas, lutas, mas também fé, resistência, solidariedade, reconstruções, recomeços. Neste tempo de recomeços em que nos encontramos, convido-lhes a guardarmos com muito
carinho no coração e a traduzirmos em nossa comunhão e caminhadas aquelas palavras de Jesus: vós sois o sal da terra. Vamos falar juntos? Vós sois o sal da terra. Assim como o sal só serve se na dose certa preservar e der sabor aos alimentos, nossas igrejas e presbitério só servem para viver se viverem para servir. O sentido da existência das nossas igrejas e presbitério está no nosso sim ao chamado que Deus tem para nós. Está no cumprimento da missão que Deus tem para nossas vidas e comunidades de fé. E não esqueçamos, todo chamado é resposta a um clamor. E são muitos os clamores em nossas igrejas e ao redor das nossas igrejas. Ainda há muita fome no meu país, como nos dizia o reverendo João Dias. Há tanta gente que é infeliz, padecendo solidão, ansiedade, depressão e outros males. Há crianças e velhos a padecer, muitas sem lar, sem pão, violências, vidas sem salvação. Somos chamados a ser sal em ação, pitadas da salvação de Deus na vida das pessoas e famílias, nas nossas cidades e país, na nossa mãe terra tão maltratada pela ganância e desprezo humano, derrubando os muros do preconceito e do ódio, construindo pontes de reparação, de compaixão, de solidariedade, de perdão, reconciliação e paz. Com amor, compaixão, solidariedade e cuidado, com leveza, simplicidade e alegria. Temos alguns desafios prioritários. Nossas igrejas precisam crescer de modo saudável, inclusive numericamente. Precisamos reestruturar financeiramente o nosso presbitério e aprofundar de forma criativa a nossa identidade enquanto igreja presbiteriana unida, acolhedora e ecumênica, diaconal, servidora e profética, que denuncia as injustiças e anuncia a esperança de forma solidária. Precisamos avançar significativamente na evangelização, fortalecer e reorganizar o trabalho com crianças, adolescentes e jovens. E que alegria ver crianças aqui, ver adolescentes, uma alegria para nós. Para isso vamos precisar de todo mundo, como diz Beto Guedes, mais unidos e unidas que nunca. Que possamos nos sentir pessoas e comunidades animadas, encorajadas e guiadas pela palavra do Deus vivo, que nos diz: não temas, te ajudo, te esforço com a destra da minha justiça, pois de desertos faço mares e de lugares secos mananciais, como diz o profeta Isaías. Que possamos nos sentir abraçados pela perseverança, protegidos e pastoreados pela Santa Trindade, abertos ao sopro do Espírito, esse Espírito que nos traz surpresas da graça de Deus, olhos atentos à criança futuro que nos sorri. Vamos de mãos dadas, Deus é conosco. E continuando, irmãos e irmãs, porque não caberia no boletim, eu queria continuar essa reflexão lendo o texto do Evangelho de Mateus 5, versículos 13 a 16. Quem puder acompanhar, Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Que diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada, serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que
estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Amém. Além de salgar, dar sabor aos alimentos, preservar os alimentos, o sal, irmãos e irmãs, para que ele possa cumprir esse papel, ele precisa ser espalhado. Se o sal ficar contido numa vasilha, ficar contido num copinho de vidro ou de plástico, ele não vai cumprir a sua missão. O sal, para cumprir a sua missão, ele precisa ser espalhado. E do mesmo modo, a igreja, para cumprir a sua missão, ela precisa espalhar o Evangelho. Essa igreja nasce, como eu estava lendo aqui no boletim, da iniciativa do reverendo Valério Silva. E é muito importante trazer essa memória. Um homem negro, jovem, que se sentiu chamado por Deus, na periferia de Salvador, aqui nesse bairro de Salvador, iniciou esse trabalho para espalhar o Evangelho entre crianças. E a partir do dom da música, e é bonito perceber que hoje há um curso de flauta, o dom da música sendo resgatado, também para espalhar a mensagem do Evangelho. Essa comunidade nasce com esse carisma de ser chamada a espalhar o sal, o sabor, essa capacidade de preservar do Evangelho, de preservar e promover a vida. Essa igreja nasce com esse carisma. Essa igreja nasce da iniciativa de um jovem negro na periferia de Salvador, levantado por Deus para espalhar o sal, o sabor do Evangelho de Jesus. E assim ele começou com crianças, e assim ele iniciou um ministério extremo. O meu sogro, que tem 95 anos, morou lá nos anos 60 no Rio de Janeiro, e ele frequentava a catedral, a principal igreja presbiteriana lá no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele ouvia dizer: olha, na Bahia tem um pregador que é o melhor pregador do nosso tempo, e ele chama-se Valério Silva. Veja, naquela época, esse pregador, esse pastor que trabalhou aqui nessa igreja, que iniciou esse trabalho que hoje faz 63 anos, era reconhecido muito longe daqui. Veja como esse espalhar o sal, o sabor do Evangelho alcançou crianças aqui nesse bairro, mulheres, jovens, e alcançou muito longe daqui, a partir desse trabalho de espalhar o Evangelho. O sal do Evangelho precisa ser espalhado. E é muito bonito de ver que hoje, nesse tempo de recomeços, num novo tempo, e acredito também um novo tempo para essa igreja, nós temos também 2 pastores negros nessa comunidade periférica, o reverendo Dagoberto, o reverendo Persílio, homens que também se colocam contra o racismo, que se colocam pela justiça social e que estão aqui dispostos a dar continuidade a esse ministério pastoral de espalhar junto com a comunidade o sal do Evangelho, espalhar junto com a comunidade, espalhar com cada irmão e cada irmã, cada criança, cada adolescente aqui presente. É muito importante para espalhar o sal do Evangelho aqui nessa comunidade, nos arredores dessa igreja. Cada jovem é importante para espalhar o Evangelho, o sabor e o sal do Evangelho nessa comunidade. Cada senhora, cada homem aqui é muito importante para, junto com os pastores, presbíteros e presbíteras, espalharem esse sal do Evangelho que dá sabor à vida, que dá graça à vida, que dá sentido à vida num mundo carente de sentido. Como diz o texto, são muitos clamores. E quando chegávamos aqui de Uber, o Uber dizia: olha, como é que é? É muito para dentro. Eu moro na Cidade Nova e evito alguns lugares. Se for mais para dentro eu não vou, porque ele estava falando da dificuldade da violência urbana em Salvador. Nós vivemos isso hoje em Salvador. A violência que infelizmente está relacionada ao tráfico de drogas, está cooptando muitos jovens, e hoje esse problema das facções que guerreiam em Salvador
é uma realidade que infelizmente está espalhada na nossa cidade. E as nossas igrejas são chamadas a espalhar o sal do Evangelho para dar sentido à vida desses jovens e dessas crianças, que muitas vezes não têm acesso a essa mensagem libertadora, transformadora, salvadora de Jesus, e que precisam ser alcançados por essa mensagem para perceber que há alternativa para a vida, que o caminho do tráfico é um caminho de morte, mas Jesus traz um caminho de vida, um caminho de partilha, um caminho de libertação, um caminho de reconstrução da vida. Então, irmãos e irmãs, esse desafio que o Espírito Santo iniciou aqui através do reverendo Valério Silva continua nas mãos dos irmãos e irmãs, nas nossas mãos, porque o presbitério é e deve ser solidário. Nós precisamos ser solidários entre nossas igrejas. O desafio de Valério Silva é também o desafio da IPU de Salvador, é também o desafio da IPU de Itapajipe, assim como é as igrejas do Recôncavo. Nós temos uma missão comum e nós precisamos nos ajudar nessa missão de espalhar como sal da vida o Evangelho. E o sal do Evangelho que dá sabor, que preserva a vida, que dá sentido à vida, ele precisa ser espalhado, mas também precisa se misturar aos outros temperos. Não é? A gente sabe, né? Eu não sei cozinhar, mas eu já ouvi pessoas que sabem conversando que às vezes a comida no dia seguinte é mais saborosa, não é? Porque ali o tempero ficou entranhado na comida e ali ela fica ainda mais gostosa. Então o sal do Evangelho, meus irmãos e irmãs, não basta ser espalhado, ele precisa se entranhar, ele precisa se misturar na vida das pessoas. E esse também é o desafio para nossas igrejas. E para essa aqui, através do curso de flauta, através da parceria com outros centros comunitários que a gente fica sabendo, esse é um desafio para as nossas igrejas de se misturar, de se entranhar na comunidade, de acolher, como foi dito aqui, porque o amor de Deus não escolhe, o amor de Deus acolhe, e se misturar, visitar, conviver com as pessoas que moram aqui ao redor, porque é a partir daí que o sabor vai se consolidando, é a partir daí que o Evangelho vai criando raízes para além das pessoas que já estão aqui e vai gerando transformações de vida, e vai inclusive, como diz em Atos 2,42, criando pontes para que outras pessoas se acheguem a essa comunidade, para dar continuidade a essa missão essencial, a essa missão imprescindível que essa comunidade tem aqui há 63 anos. Essa comunidade, como as nossas outras, já enfrentaram muitas dificuldades para chegar até aqui, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui frutos foram dados, vidas transformadas, famílias foram abençoadas através do curso de corte e costura e tantas outras atividades que essa igreja tem desenvolvido. E assim continuará sendo, porque, como diz Isaías, não temas, Valério Silva, não temas, IPU de Valério Silva, eu sou contigo, não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço, te ajudo, te esforço com a destra da minha justiça. Essa palavra Deus continua a dar a essa comunidade. Não temas, somos poucos inicialmente, mas outro papel do sal que eu lembro aqui é no soro caseiro, algo muito simples que já ajudou a tratar muitas crianças nesse nosso Brasil, a evitar mortes inclusive, algo muito simples. E as nossas igrejas são chamadas a ser simples, não há problema em ser simples. E às vezes nós pensamos que porque são pequenas não tem condição de fazer diferença. Às vezes nós podemos correr o risco de cair nessa tentação. Não caiamos, irmãos e irmãs. O soro caseiro é feito com uma pitada de sal. Tem bastante açúcar, água, mas é uma pitadinha de sal. E é essa pitada de sal que faz diferença. Em algum momento no Evangelho Deus disse: não temas, pequeno rebanho, porque Deus se alegra em lhes conceder o reino de Deus. Essa pitada de Evangelho que está aqui, esse pequeno grupo, é capaz de fazer grandes coisas, porque Deus escolhe o que é pequeno para fazer a sua grandeza. Não a grandeza desse mundo de opulência, de riquezas, de
consumismo, de ostentação, não. As grandezas do Evangelho de Deus, que a partir do pouco partilhado multiplica e alimenta e transforma vidas e liberta e dá sabor e sentido à existência humana. E esse convite, a palavra de Deus continua a trazer a esta comunidade de fé, as nossas comunidades de fé. Esse desafio continua sendo trazido para nós, irmãos. Não temas, esse pequeno grupo, pela ação do Espírito Santo, pode e fará coisas grandiosas. Crianças se achegarão a essa comunidade, adolescentes e jovens se achegarão, famílias encontrarão aqui acolhida, abrigo e novidade de vida. Não temas e não subestimem o que o Espírito Santo pode fazer através dessa pequena comunidade. Que possamos, como disse aqui, entregar, o pastor Marcinho, entregar nossas vidas, confiando que Deus faz e fará de nós instrumentos da sua palavra, instrumentos para espalhar o sal do Evangelho, que promove e preserva a vida, que alimenta e dá sabor. Não subestimemos nossas pequenas comunidades, irmãos e irmãs, porque uma pitada de sal do Evangelho pode tornar uma água com açúcar remédio. Para Deus, água fresca é remédio. Não subestimemos o poder do Espírito que pode e quer agir através dessa comunidade. E através dessa comunidade quer tirar jovens das drogas, quer proteger jovens e crianças das drogas e quer promover paz, a paz desarmada de Jesus aqui nesse bairro que tem o nome do pastor fundador dessa igreja. Isso é muito significativo, irmãos e irmãs, que o nome da rua em que nós estamos seja o nome do pastor levantado por Deus para, através da Igreja Presbiteriana Unida, iniciar esse trabalho. Vejam como essa pitada de sal lá de trás mudou de tal forma esse espaço, esse território, que as pessoas reconheceram que essa rua precisava ter esse nome, porque aquele ministério foi transformador, foi significativo. E essa igreja é chamada e fortalecida por Deus para continuar sendo essa pitada de sal que transforma vidas, que liberta, que cura e que é instrumento de salvação nas mãos de Deus. Então, irmãos e irmãs, eu lhes convido a ficarmos de pé para orarmos, agradecendo a Deus por essa igreja, pedindo que o seu Espírito Santo continue a fazer essa igreja sal e luz neste lugar onde ela está situada. Grandioso Deus, Pai e Mãe de todos nós te louvamos com muita gratidão e alegria pela vida desta igreja, Igreja Presbiteriana Unida, Reverendo Valério Silva. Te pedimos, a Deus, que continue derramando a unção do Teu Espírito sobre essa comunidade, Teu Espírito sobre as crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres, de todas as idades. Derrama o Teu Espírito Santo, ó Deus, que vivifica, que dá discernimento e coragem para compartilhar o Teu Evangelho. Compartilhar o Teu Evangelho através de ações, através da palavra, através da acolhida, através da visitação, através dos serviços com os quais essa comunidade abençoa este bairro em que estamos. Que a Tua graça continue a surpreender essa comunidade, que a Tua graça se revele através dessa comunidade e vidas sejam transformadas, famílias sejam acolhidas e que essa comunidade cresça de modo saudável e fiel ao Teu Evangelho. Que o sal que dá sabor, que transforma, que alimenta, que preserva, o sal do Teu Evangelho seja vivido e seja compartilhado de maneira transformadora, libertadora por esta Igreja Presbiteriana Unida de Valério Silva. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Anda, quero te dizer nenhum segredo, falo desse chão da nossa casa, vem que tá na hora de arrumar tempo, quero viver mais 200 anos, quero
precisar de muito amor, a felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver a paz na terra, o sal da terra, a paz na terra, o sal da terra. És o mais bonito dos planetas, estão te maltratando com dinheiro. O que é da nave, nossa irmã? Canta, leva tua vida em harmonia e nos alimenta com teus frutos. Tu que és o homem, a maçã. Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois, pra melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor pão. Recriado para isso agora, para merecer quem vem depois. Deixa fluir amor, deixa crescer amor, deixa fluir amor. O sal da terra, o sal da terra, o sal da terra. Deus abençoe a igreja presbiteriana unida. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.